você sente que não pode desfrutar a sua vida nesse momento presente, no agora, no aqui e agora que as coisas acontecem por causa de algo que aconteceu no passado? Por exemplo, como uma vez você fez algo que você se lamenta, você está certo de que você será uma pessoa má para sempre? Ou como um dia alguém te fez alguma coisa, você acusa essa pessoa por sua vida não ser como você gostaria? Como um relacionamento seu não deu certo, terminou, então você nunca mais sente que você vai estar aberta pro amor? E ainda, como alguma vez você roubou alguma coisa, você deve se punir para sempre? E mais um exemplo, como você sempre foi pobre quando criança, você pensa que jamais será bem-sucedido na sua vida? Então esses são alguns exemplos que a Luísa ela traz aqui no livro dela. Você pode curar sua vida quando você deixa que o seu passado te segure. Assim, nesse vídeo, a gente vai falar sobre a questão de você soltar o seu passado e como que você pode fazer isso hoje. E eu vou compartilhar um exercício com você que a Luísa traz aqui no livro. Então lembrando que esse vídeo, ele é a continuação daquela série de vídeos que a gente está falando a respeito das crenças limitantes. Eu estou compartilhando com você os ensinamentos que a Luísa, ela traz aqui no livro dela, Você Pode Curar Sua Vida. E a gente hoje está continuando o capítulo número 7. E hoje a gente está adentrando no terceiro princípio que ela enumera aqui, aprendendo como perdoar-se e perdoar os outros nos liberta. O que a Luísa traz aqui nesse trecho desse capítulo é que quando a gente se prende a alguma situação do passado pela qual nós passamos e a gente não consegue se libertar, não consegue esquecer isso, né? Mas não esquecer fingindo que isso nunca aconteceu na sua vida. Mas quando você pensa nessa situação e você não sente nenhum mal-estar, né? Quando você tem aquele sentimento de neutralidade, que comentei com você nos vídeos passados aqui dessa nossa série. Quando você não consegue soltar o passado, você fica presa àquela situação que te aconteceu e isso vira e mexe, fica voltando, né, na sua memória como lembrança e mais que isso traz aquele mal-estar dentro de você. A Luísa fala que isso só magoa nós mesmos, né? Porque eles, ou seja, a situação que você passou, as pessoas que te magoaram, né? Que você ainda tem esse ressentimento dentro de você, elas na verdade nem se importam, né? Porque elas na verdade nem se lembram disso e muitas vezes nem têm consciência do que elas mesmas fizeram. E a Luísa fala que quando a gente faz isso, quando a gente fica com a cabeça no passado, né? A gente está apenas prejudicando a nós mesmos, quando a gente não consegue viver ao máximo o nosso momento presente. E a Luísa lembra que o passado é passado e não tem como a gente mudar, né, as coisas que aconteceram, por mais que a gente deseje fazer isso, né? E eu já pensei, né, já desejei muito que algo mudasse na minha vida, algo já passou, só que não tem jeito, né? Então, o único instante que a gente consegue viver de forma plena, de forma intensa, é o hoje, né? O aqui e agora, o seu momento presente na sua vida. E ela diz também que mesmo quando a gente reclama de uma situação passada, a gente tá relembrando, né? Tá trazendo isso à tona de novo para nossa memória. E quando a gente faz isso, a gente acaba perdendo a real experiência de vivenciar, né, esse momento presente. E você lembra dos exemplos que eu compartilhei com você aqui no comecinho desse nosso vídeo de hoje? Você já se viu em alguma dessas situações? Eu me vi, já. Eu passei já por uma delas, naquela em que quando você não tá mais, né, em um relacionamento e você acaba acreditando que o amor não é mais pra você. E quando a gente passa por um término de relacionamento, existem várias fases, né, que a gente vai vivenciando até que a gente consiga finalmente se libertar, né, desse relacionamento, das lembranças dele, mas não que a gente finja que isso nunca existiu, mas que a gente carregue com nós mesmos somente os aprendizados desse relacionamento. Então, eu me lembrei de uma vez que eu tava num relacionamento e a pessoa terminou o relacionamento comigo, né? Ela que tomou a iniciativa, falou que não queria mais continuar. E eu lembro que acho que perto de chegar na fase em que eu comecei a sentir raiva, né, da pessoa, da situação, eu lembro sim de ter pensado e ter sentido, falei, nossa, não quero nunca mais ter um relacionamento com ninguém, né? Só que é apenas passageiro, até porque se você pensa dessa forma, né, que só porque algo aconteceu com você, não só nos relacionamentos, mas qualquer outro exemplo que você vivencie na sua vida, se você pensar assim, então você nunca mais vai fazer nada, né, na sua vida. Ah, se eu tentei fazer isso, quebrei a cara, não vou mais fazer, né? Só que aí, que graça vai ter a vida, não é? Porque esses altos e baixos que a gente tem na nossa vida é justamente para que a gente aprenda com eles, né? E agradecer por cada uma dessas experiências. Por exemplo, o que eu pensava e sentia quando alguém terminava o relacionamento comigo era muito triste, né? Muito doloroso, machucava, né? Doía o coração. E fiquei em vários períodos, assim, me sentindo mal, né?
E quando a gente tá sofrendo, a gente não pensa dessa forma. Mas depois que os anos passam, né? Então por exemplo, eu hoje, depois que eu comecei essa jornada no autoconhecimento, fez muito sentido, sabe? Todos os relacionamentos que eu tive, todas as pessoas que eu conheci, porque cada uma dessas pessoas, elas foram fundamentais para que eu seja a pessoa quem eu sou hoje, né? Porque se não fossem elas, eu não teria tido a oportunidade de experimentar o que é ter um relacionamento com aquela pessoa, né? Conviver com aquela pessoa, os aprendizados que ela trouxe para mim. E o que eu percebi, né, nesse caso dos relacionamentos para mim, é que tudo isso foi um processo para que eu conseguisse sozinha cada vez mais cultivar e descobrir que eu precisava me amar primeiro, né, antes de amar uma outra pessoa. Porque se eu não me amo primeiro, como que eu vou conseguir compartilhar esse amor que eu tenho por outra pessoa, né? E hoje tudo isso faz mais sentido ainda, né? Entendendo que existem as leis do universo e todo esse processo do autoconhecimento, de entender realmente quem nós somos. A gente entende que como tudo existe, como tudo tem uma vibração, a gente está todo o tempo emitindo e atraindo algo para nós. Então se você está emitindo a todo instante uma frequência de ódio, ódio por si mesmo, ódio pelo seu corpo, ódio por tudo que existe em você, o que você vai atrair de volta para você, né? Vai atrair pessoas, situações com essa mesma frequência, que não é algo bom, né? Não é algo que vai te fazer bem. Assim, todas essas pessoas e relacionamentos que eu tive na minha vida, elas foram fundamentais para que hoje eu conseguisse atrair a pessoa que realmente me completa. E agora, para que você consiga soltar algo do seu passado, eu gostaria de compartilhar um exercício que a Luísa ela traz aqui no livro. Então, esse exercício ela chamou de soltar o passado. O que ela fala pra gente? Vamos agora limpar o passado de nossa mente, desprender o envolvimento emocional ligado a ele. Permitir que as lembranças sejam apenas lembranças. Então, lembra daquela questão de você sentir, né? Ter aquela sensação de neutralidade, o sentimento de neutralidade. Quando você consegue se sentir neutro em relação a lembranças, coisas que te aconteceram, pessoas, né, que passaram pela sua vida, quando você simplesmente se sente neutro, é que você conseguiu se libertar do passado, conseguiu abençoar essa situação e simplesmente apenas carregar, né, os aprendizados dela na sua vida. E sobre isso que a gente falou, de se manter neutro, é isso que a Luísa fala aqui nesse trecho. Lembramos-nos de muitas coisas em que não existe nenhum envolvimento emocional, que não passam de simples recordações. Então ela continua. Deve acontecer o mesmo com todos os eventos passados. À medida que vamos desprendendo o envolvimento emocional deles, tornamo-nos livres para desfrutar um instante presente e criar um grande futuro. E o que ela diz para você fazer, para você começar a soltar algo do seu passado? Faça uma lista das coisas que está disposto a soltar. Qual é a intensidade de sua disposição? Note suas reações. O que você terá de fazer para se libertar desse envolvimento? Qual é o seu nível de resistência? Então aqui você vê que nesse exercício ela deixa umas perguntas abertas para que você vasculhe consigo mesmo o que está te prendendo ao passado. Então aqui nesse exercício você deve ter percebido que a Luísa ela não coloca assim na forma de um passo a passo, né? Ou talvez de forma mais específica, por exemplo, a duração, né, que você poderia fazer esse exercício, por exemplo, faça tantas vezes por semana, tantas vezes por mês, né? Então o que eu sugiro para você é que você simplesmente coloque no papel, mas escreva à mão, né, sem digitar, coloca no papel, um caderno seu, pensa nessas questões que ela mencionou aqui e vai refletindo a respeito deles, né? Se por acaso não vier, assim, na primeira vez que você for escrever, continue assistindo um pouquinho mais, porque nos próximos vídeos a gente vai entrar mais a fundo na questão de você perdoar, dissolver o ressentimento e também a questão de perdoar a si mesmo, tá bom? E vai ficar muito mais claro para você conseguir colocar em prática e realmente fazer o exercício para alguma situação, né? Ou alguma pessoa que ainda te incomoda. E no vídeo da próxima semana a gente já vai entrar nessa questão do perdão e de forma mais específica a gente vai ver como que você pode se livrar desse ressentimento que você tem aí dentro de você. Então, fico por aqui. Gratidão por você estar aqui. Gratidão por você me acompanhar. Eu te vejo na próxima semana. Então, até lá. Tchau!